Olá, gente. Boa noite. Boa noite para todas e todos. Meu nome é Grace Maia, para quem ainda não sabe, para quem não conhece, né? Meu nome se escreve um pouquinho diferente, meu nome escreve Grace. Então muita gente às vezes fala, é Grace Maia. Não é Grace Maia, gente. Meu nome é Grace Maia. Trabalho há mais ou menos uns 7 anos com sobrancelhas, pouco mais de 7 anos com sobrancelhas, né? E eu quero falar para vocês qual é o objetivo dessa live. Oi, Camila, tudo bem? Boa noite, minha linda. Boa noite para todo mundo que está chegando. O objetivo dessa live é a gente falar sobre os 3 pilares que eu considero que são os pilares principais para a gente fazer um design de sobrancelhas bem feito, né? Quero dizer que estou muito feliz com cada uma de vocês que estão lá participando do grupo, que estão interagindo, e eu tenho recebido muito feedback positivo, né, das meninas que estão pegando as dicas e estão conseguindo desenvolver, né? Apesar de toda a correria do nosso dia a dia, mas eu faço com muito carinho, faço com muito amor. E eu tenho certeza que tudo que eu estou passando para vocês vai agregar para vocês, né? Então o objetivo da live hoje é esse. É a gente desvendar os 3 pilares, o que eu considero que são os 3 pilares para a gente fazer um design de sobrancelha bem feito. E se prepare, gente, porque hoje está cheio de coisa muito legal, os conteúdos estão muito bacanas. E assim, eu não tive acesso. Oi, Mônica, tudo bem? Prazer ter você aqui. Então, assim, eu não tive acesso a esse conteúdo que eu vou passar para vocês agora quando eu iniciei, né? Vou contar só um pouquinho de quando eu iniciei. Quando eu iniciei a design de sobrancelhas, eu iniciei com a cara e com a coragem, né? Oi, Maísa, Sango Maísa, tudo bem? Quando eu iniciei com a cara e com a coragem, né? Primeiramente eu entrei como design de sobrancelhas. Bora pra aula, que tá cheio, gente, tem muita coisa legal. E eu tô assim, eu preparei tudo com muito carinho, eu tava revisando tudo aqui, eu falei assim, cara, tô muito orgulhosa de poder estar passando isso pra vocês, muito orgulhosa mesmo. Até porque, o que eu tava falando agora, que eu não tive acesso a essas informações que eu vou passar pra vocês hoje, quando eu iniciei, né? Quando eu iniciei com depilação. E eu, assim, tinha pavor de pegar uma sobrancelha, porque foi me colocado muito medo. Num salão onde eu iniciei, a profissional que já trabalhava, ela falava, tem que tomar muito cuidado. E eu sempre tive esse senso de responsabilidade, que a gente trabalhar com a beleza, com a imagem da pessoa é algo muito sério. A gente trabalhar com a autoestima da pessoa, né? A nossa autoestima, o nosso humor está diretamente ligado à nossa aparência. Hoje eu até me maquiei, gente, para poder falar com vocês. Ando tão na correria, né? E com esse negócio de pandemia, eu gestante não posso sair tanto. E não tem nem motivo para se arrumar tanto. E hoje eu falei assim, não, vou caprichar, fazer uma maquiagem bem legal. E ainda botei filtro para vocês não se assustarem com a minha imagem, né? Então assim, eu comecei e eu tinha medo. E no início da minha jornada como design de sobrancelha, eu investi em um curso, que na verdade foi me vendido um curso. Na época eu tentei iniciar um curso de estética e facial, lá em Cabo Frio. Eu moro na cidade de Casimiro de Abreu, região dos Lagos do Rio de Janeiro. De onde vocês são, gente? Eu fico muito curiosa, porque tem muita gente que entrou. Oi, Mônica, obrigada. Muito obrigada, vocês são muito gentis. Boa noite, Geisiane. Me falem de onde que vocês são. De qual cidade vocês são, para me conhecendo vocês. E eu sou da cidade de Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro, região dos Lagos. E eu fiz esse curso em uma outra cidade, São Paulo, Guarulhos, Camila. Nossa, gente, que legal saber. Do Paraná e vive em Portugal, a Priscila. De Cabo Frio, a Geisiane. Queimados, Rio de Janeiro. Bela Vista, de Minas. Rio de Janeiro, boa noite, Fernanda. Gente, que legal saber como que é o poder da internet, né? A gente pode alcançar várias pessoas, pode contribuir, tá todo mundo ligado, estamos juntos, misturados.
Então, eu fazia na época esse curso de estética facial. E quando eu cheguei lá, Bom Sucesso, eu me interessei, falei assim, eu quero fazer um curso de design de sobrancelha. E foi me vendido um curso de design de sobrancelhas, né? E quando eu fui fazer, na verdade, não era um curso de design de sobrancelhas. Eu cheguei lá pela manhã, na parte da manhã me deram uma apostila de 5 folhinhas, que só tinha um lado impresso, né? E foi me explicado mais ou menos, a aula começou atrasada, foi me explicado mais ou menos como que era, foi me passado as medidas, que são as medidas verticais, né? As medidas verticais, que são, acho que eu trabalho até hoje, mas coisa que eu já tinha aprendido na época no YouTube. À tarde, foram vários modelos para mim poder ir atendendo. E foi assim, gente, lá as modelos, elas pagavam R$5 para poder serem modelos no curso. E o curso foi tipo um curso VIP, entre aspas, na época eu paguei R$400 ou R$490. Assim, há 7 anos atrás, 8 anos atrás, era um dinheiro que valia mais do que vale hoje. Então, 400, 490, não me lembro, que foi pago à vista. E eu fiquei lá aquele dia, a metade do dia até a noite, atendendo os modelos que chegavam no ritmo frenético. Então, iam chegando os modelos, eu ia atendendo e a professora ia mostrando, e quando eu fazia alguma coisa errada, eu me sentindo meio perdida. E foi isso que foi o meu primeiro curso de design de sobrancelhas, né? Então, depois disso eu fui desenvolvendo, né? Eu tive um encontro com uma pessoa que ela me ajudou, me passou algumas coisas, ela já trabalhava, tinha um nome feito na cidade, e ela me mostrou algumas coisas no papel, e eu peguei aquelas informações e eu fui fazendo o quê? Tami, chegou atrasada, mas dá tempo ainda. Nossa, eu paguei o meu R$1.000. É isso aí, gente. E assim, eu, como qualquer uma de vocês, né? A gente sabe, a gente entende a dor uma da outra, o que é a gente pagar um curso e a gente não se sente pronta. A gente não se sente seguro para poder desenvolver aquilo ali, para a gente poder trabalhar, porque são coisas que o design de sobrancelha é algo muito artístico, mas existem pilares e detalhes que podem facilitar a nossa jornada, né? O design de sobrancelha é algo muito pessoal. Se eu aprender com uma professora, eu tiver uma colega aprendendo com a mesma professora, com o tempo a gente vai desenvolver aquilo, mas jamais a gente vai fazer um design igual, porque cada um coloca a sua essência. É como se nós fôssemos uma escultora, uma pessoa que pinta um quadro. Então, o design de sobrancelhas é isso, é um trabalho totalmente artesanal, artístico, né? E a gente coloca a nossa essência naquilo que a gente está fazendo. Isso aí, Tami, treinando em casa e vendo lives, isso aí. Então, assim, tem coisas que podem facilitar a gente, que podem encurtar a nossa jornada. Coisas que se eu tivesse aprendido no início da minha caminhada, teriam feito com que a minha caminhada fosse um pouco mais fácil. É para isso que existem os mentores, os professores, né? E a gente vai desenvolvendo. Então, vamos lá, gente. Qual a solução? Vamos começar com o conteúdo, vamos falar sobre simetria. As sobrancelhas, elas devem cobrir o olhar inteiro. A sobrancelha, para que serve a sobrancelha? A sobrancelha ela não está aqui no nosso rosto por um acaso, né? Existe um estudo de visagismo que diz que é mais fácil a gente reconhecer as emoções de outra pessoa sem os olhos do que sem as sobrancelhas. Então, a nossa expressão, a sobrancelha, ela é parte crucial da nossa expressão facial. Uma pessoa sem sobrancelhas, ela fica sem expressão, né? Tem até alguns memes que às vezes rodam aí nas redes sociais, né? Do cachorrinho com uma sobrancelha assim, 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 um bebezinho, né? E muda totalmente o rosto da pessoa. Eu, por exemplo, atendo uma cliente que ela veio pra mim, ela é da cidade vizinha, ela é de Rio das Ostras, ela pega uma BR e ela vem fazer sobrancelha aqui comigo na minha cidade, exatamente por causa disso. Por quê? Ela tem uma sobrancelha muito angulosa. Eu vou falar com vocês um pouco hoje, dar uma introdução a visagismo também, e depois eu vou fazer uma aula mais profunda só sobre o visagismo na nossa jornada que vai acontecer em janeiro. Eu ainda não tenho a data, mas eu vou lançar uma jornada em janeiro
e eu assim vou fazer um conteúdo bem mais profundo sobre o visagismo. Então o que acontece? Essa pessoa tem a sobrancelha muito angulosa, aquela sobrancelha que é um chapéuzinho. E gente, essa sobrancelha ela passa uma impressão pra gente de um olhar diabólico. Eu sei que é uma palavra pesada, mas é isso, né? Elas são linhas retas e são as diagonais bem marcadas, e isso faz com que a pessoa tenha um olhar diabólico. E essa pessoa já tem essa sobrancelha bem assim, bem arqueada. É isso aqui, gente, que a pessoa já tem a sobrancelha assim, desse jeito. E ela fez uma micropigmentação, e na micropigmentação, graças a Deus, a micropigmentação dela ficou bem clara, não pegou muito bem. E ela ficou muito insatisfeita com aquilo, e ela veio pra mim assim, falando assim, o que você pode fazer pra você me ajudar? E aí eu fui e fiz o possível para atenuar esse traço. Por quê? Porque era algo que ela não queria passar. Era uma imagem que ela não queria passar para as pessoas, com aquela sobrancelha muito angulosa. Prestem atenção, gente, porque se eu soubesse isso aqui no início da minha caminhada, quando eu comecei, ia me poupar muitos aborrecimentos e ia ser algo bem mais fácil para mim. Então, o que é simetria? Simetria não é visagismo. Visagismo é a gente entender. Visagismo é a gente entender. Eu anotei aqui, mas tá longe, gente. Vai ficar como material de apoio, mas eu coloco lá no grupo para vocês o resumo. Eu coloco o resumo lá em PDF para vocês, do jeitinho que tá aqui no quadro, eu coloco lá no grupo para vocês, tá? Então, o que acontece? O visagismo, ele não é, ao contrário do que algumas pessoas pensam, e ao contrário do que ensinavam a gente há pouco tempo atrás, cada tipo de rosto merece uma sobrancelha. Isso não é visagismo. Visagismo é você entender a essência do cliente, o que ele quer passar com a sua imagem, e você utilizar aquela imagem para você trazer uma identificação pessoal, entendeu? É aquilo que a pessoa quer passar. Eu não quero passar um olhar diabólico, eu quero passar um olhar mais suave. Eu não sou assim, eu não sou esse tipo de pessoa. E o contrário também acontece. Tem pessoas que chegam aqui e falam assim, Grace, eu não quero que valorize muito o meu ponto de altura. Eu quero que o ponto de altura seja algo mais retinho, porque, sei lá, ela não se identifica com aquilo. Então, a gente tem sempre que encontrar um equilíbrio entre uma coisa e outra. No visagismo, nós temos 4 temperamentos. Nós trabalhamos com os 4 temperamentos. Colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Então, a gente precisa entender qual é a essência desse cliente, conversar com esse cliente, para a gente poder entender o que ele quer passar e a gente colocar na nossa arte aquilo que o nosso cliente quer passar. Claro que com equilíbrio, né? E da forma correta. Nós podemos usar, para a gente pegar a simetria do rosto do cliente, tanto o paquímetro, que é o que eu trabalho hoje em dia. Eu trabalho sempre com paquímetro, gente. Eu não faço a medida com a linha. Posso até fazer quando a pessoa tem muita assimetria de um lado com o outro, para eu medir e pegar as linhas horizontais. Mas as linhas verticais eu já vou pegando. Marcele, cheguei agora. Vamos lá, vamos entrar com a gente. Entra na nossa. Eu pego a linha e eu meço a altura, muitas das vezes assim, para confirmar. Mas normalmente não vai ficar salvo aqui. Não vai ficar salvo aqui, mas eu coloco sempre para as meninas que estão lá no grupo, eu coloco em outra plataforma e eu vou lá e coloco o link no grupo, tá? A aula. Para quem tá no grupo, eu coloco. Mas também nem sei se eu vou botar não, porque eu acho que as meninas que estão lá no grupo precisam ter compromisso também, né? Porque a gente já tá passando, assim, eu tô fazendo aqui a live com o maior carinho, com o maior amor, e a gente precisa aprender a nos comprometer com as coisas, né? Pesar na balança e ver quais são as nossas prioridades. Se é uma prioridade estar aqui pra gente poder aprender, pra gente pegar firme, então vamos entrar, né? A gente precisa colocar foco. Tudo que a gente faz na nossa vida para poder ter resultado tem que ter foco. Então, se as meninas não tiverem foco, mas aí muitas vezes eu coloco, por quê? Porque às vezes a pessoa quer anotar alguma coisa, mas eu não sei se eu vou colocar a aula gravada
ou se eu vou colocar só o resumão, que eu faço em PDF. Eu faço um resumo em PDF e coloco lá com as partes, com um resumo, as partes mais importantes, só mesmo para poder anotarem. Mas quem está aqui já aproveita e já vai anotando, porque pode ter no resumo coisas que pode não ter no resumo coisas que vocês achem importantes. Então vamos lá. Para mim pegar a simetria do rosto do cliente, eu sempre uso o paquímetro. Eu trabalho com paquímetro. Mas também, quando eu vou pegar as linhas horizontais, eu posso pegar com a linha. Por quê? As medidas do rosto do cliente, as medidas da sobrancelha do cliente, o próprio rosto é quem dá. Como? Gente, vou passar uma coisa para vocês aqui que é um insight muito legal, que fala sobre simetria, que é importante. Muita gente erra nisso. Tami, depois me manda uma mensagem no privado, no direct, que eu te mando o link do grupo para você entrar lá no grupo, tá ok? Que é uma coisa muito bacana. Então vamos lá. Vocês vão pegar o arco do cupido da sua cliente, o cantinho, aqui a abinha do nariz e o cantinho do olho para pegar o final. Vocês vão pegar a abinha do nariz e vão pegar aqui para marcar o início. Muita gente pega o ponto alto como? Pedindo para o cliente olhar reto e vindo aqui no arco do cupido, a abinha do nariz e pegando a íris do olho. Eu não acho legal fazer isso. Por quê? Porque se a sua cliente tiver um problema na vista, por exemplo, foi estrábica, tiver um problema na vista, tiver um desvio no globo ocular, fica até constrangedor a gente pedir a cliente para fazer isso e não vai sair certo, né? Então, como que a gente faz? Eu pego pelo cantinho do olho do cliente. Como que é? Não tem essa nossa bola branca? O limite entre ela e essa carninha, a nossa carninha e a nossa bola branca, eu venho aqui e pego o finalzinho. Sempre bate, gente. Ó, sempre bate. Você, gente, pela minha bate. Então, eu pego dessa forma, muito fácil. Pra gente medir a altura, a gente vai medindo do mesmo jeito. Então, a simetria do rosto, vamos lá agora que a gente vai para a parte mais importante, que é a gente transferir. Por quê? Gente, o rosto do nosso cliente é assimétrico. O rosto de todos nós são assimétricos. Nós não somos simétricos. Nós não temos um lado do rosto exatamente igual ao do outro. Um lado do nosso rosto é diferente do outro. Por que que isso acontece? Isso acontece por causa da nossa expressão facial. Tem gente que eu tenho, por exemplo, a mania, eu não consigo levantar essa sobrancelha, mas eu tenho a mania, principalmente quando eu fico brava, de levantar só essa sobrancelha. O que acontece? Um lado fica mais trabalhado do que o outro. A gente tem o costume, por exemplo, de mastigar mais de um lado do que do outro. Então, a gente vai tendo essas diferenças de um lado para o outro. Um exemplo é o lado que a gente dorme. O lado que a gente dorme sempre vai perder o tônus muscular. Vocês podem passar isso para as clientes de vocês. Conhecimento, gente, é poder. Sempre que vocês forem explicar algo para cliente de vocês, que vocês mostrarem que vocês entendem profundamente aquilo que vocês estão fazendo, o que vai acontecer? Vocês estão mostrando autoridade. Vocês estão se afirmando como profissional. E a gente tem que aprender isso, né? A gente está aqui começando do zero e indo, e a gente precisa entender isso para poder passar essa autoridade na raça. E a gente só vai fazer isso fazendo o quê? Tendo resultados, estudando. Então, vocês podem explicar isso para cliente de vocês. O lado que a gente dorme, com o passar do tempo, sempre perde o tônus muscular mais rápido do que o outro lado. Então, tende a ficar um lado mais relaxado. Eu tenho a sorte de ter o meu lado ativo, o lado que eu mais mexo, o lado que ele fica um pouquinho mais alto, eu durmo mais para esse lado. Mas como é um lado que eu trabalho mais, eu faço sempre esse efeito lift de estar levantando, de estar apoiando, então esse lado é mais alto. Porque senão, além desse lado ser mais baixo, ia ser mais baixo do que o normal, ia ser muito mais baixo. Mas vocês podem reparar. Vocês, quando ficam olhando para mim de frente, por exemplo, vocês não ficam comparando um lado com o outro e dizendo, nossa, ela tá toda errada, o rosto dela tá todo torto. Porque os nossos olhos já estão treinados, já estão acostumados com essas diferenças, porque todo mundo é assim. Tem cliente que assim é muito difícil, porque ele fica reparando os detalhezinhos.
E quando ele ficar reparando esses detalhezinhos, você vai chegar para ele e vai falar assim, olha só, o nosso rosto, ele é assimétrico. Podem anotar isso, o nosso rosto ele é assimétrico. Eles não têm simetria, um lado não é exatamente igual ao outro. Então, as nossas sobrancelhas, elas são parecidas. Com o nosso trabalho, a gente deixa o mais parecido possível, mas exatamente igual nunca vai ficar. Então, a gente precisa se posicionar, mostrar que entende do negócio e explicar para o nosso cliente. Porque senão a gente fica assim, ó, arrancando os cabelos, fica ali às vezes 2 horas, 3 horas, e a gente não vai conseguir o resultado que o cliente quer, porque ele quer uma sobrancelha exatamente igual a outra. Certo? Eu até anotei aqui, simetria versus assimetrias. O que a gente vai buscar para a nossa cliente? A gente vai buscar a simetria. A gente vai buscar igualar elas o máximo que a gente conseguir. Mas nós somos assimétricos. Certo? Ficou entendido, gente? Quem tá entendendo, tá fazendo sentido, bota um ok aí. Quem quiser colocar pergunta no final, eu vou respondendo. Existe uma coisa chamada síndrome de Procusto. Eu li essa história e falei assim, eu vou levar para as meninas para aula. O que é a síndrome de Procusto? Procusto é da mitologia grega. E ela é a história de um homem, de um gigante, que ele tinha uma pousada. E ele fazia o quê? Ele atraía essas pessoas para essa pousada. E chegando lá, os viajantes, ele fazia com que os viajantes se deitassem em camas. Alguém já ouviu essa história? Ele fazia com que esses viajantes se assentassem em camas. E as camas nunca eram o tamanho exato das pessoas. E o que ele fazia? Quando a pessoa não cabia nessa cama, quando a pessoa era menor do que a cama, ele esticava essas pessoas, ele amarrava e esticava essas pessoas para que essas pessoas ficassem do tamanho da cama. E quando a pessoa era maior do que a cama, ele cortava os pés dessa pessoa para que ela ficasse do tamanho da cama. Ele queria sempre que a pessoa ficasse exatamente do tamanho da cama. E aí foi por causa dessa história, né, dessa mitologia, as pessoas chamam de síndrome de Procusto quando a gente quer fazer com que outras pessoas caibam nos nossos parâmetros. Por que eu estou explicando isso? Exatamente pelo que eu acabei de falar. Eu estou contando essa história para falar sobre o visagismo, para falar sobre a simetria. Por quê? Porque a gente precisa entender, gente, eu estou falando isso porque eu já vi isso em profissionais, que as pessoas não são todas iguais, né? Eu até acho legal a gente trabalhar, por exemplo, com mapeamento, mas eu acho muito legal quando o profissional ele desenvolve também essa coisa mais artística, essa coisa de você trabalhar com aquilo que a pessoa tem, essa coisa de você não colocar um molde no rosto de ninguém, você fazer algo mais à mão livre. Mas isso vai de cada profissional. Eu não estou aqui para engessar ninguém. Eu não estou aqui para deixar vocês engessadas. Eu só quero abrir a mente de vocês para entenderem isso e vocês escolherem um caminho. Vocês podem escolher o caminho que vocês quiserem, mas esse é o meu posicionamento. Eu entendo que, como nós trabalhamos com arte e com pessoas que não são umas iguais às outras, nós precisamos ter essa sensibilidade da gente reconhecer o que precisa ser feito e buscar aquilo dali para a nossa cliente sair satisfeita. Vocês já encontraram com pessoas, por exemplo, que elas fizeram sobrancelha com alguém ou até mesmo com você mesmo e ficou linda. Você olha e fala assim, nossa, mas a sobrancelha ficou muito bonita. E a pessoa fala assim, mas eu não gostei. Já aconteceu isso? Já aconteceu isso com vocês? Quem já encontrou com alguém com um caso assim, bota assim, eu já encontrei pessoas assim. Eu já veio clientes aqui que vieram de outros profissionais que são boas profissionais. E eu falo assim, mas a sobrancelha ficou bonita. E a pessoa fala assim, mas não fez igual você faz porque você faz do meu jeito. Isso faz toda a diferença. Certo? Então vamos lá. Acabamento. Gente, vocês têm alguma dúvida dessa parte que eu acabei de passar? Quem tem dúvida, coloca aí. A Geisiane já encontrou com pessoas assim. Mônica Moura já falou eu. Porque acontece, gente. A gente precisa... O mercado hoje em dia ele é muito competitivo. O que vai fazer com que você se destaque no mercado? São esses detalhes. São esses detalhes que vão fazer com que a gente se destaque no mercado. Então,
voltando também à simetria, o que vocês vão fazer? Quando a gente trabalha com a linha, a gente vai simplesmente pegando, como eu falei, o dente não é um lado igual ao outro. Então, quando a gente trabalha só com a linha, por isso que eu gosto de trabalhar com o paquímetro. Porque quando a gente pega a linha, você está trabalhando simplesmente com as medidas que o rosto da pessoa te dá, né? Então, você vai lá, pá. Com o paquímetro, se a pessoa, por exemplo, tiver um olho mais curtinho, alguma coisa, o nariz, às vezes com desvio de septo, alguma coisa parecida, o que você vai fazer? Você pode transferir, eu sempre faço isso, eu confiro as medidas de um lado para o outro. Como? Vindo aqui e medindo, ó. Passando de um lado para o outro. Vocês vão pegar a medida da sobrancelha inteira. Tem dificuldade com o paquímetro, mas isso a gente se adapta. Eu tenho mais amor ao paquímetro do que porque eu comecei aprendendo, né? Essa coisa de mapeamento veio depois que eu já estava trabalhando com sobrancelhas e eu continuei trabalhando da forma que eu comecei. Você acha difícil de medir? Olha, a dica que eu dou é vocês sempre ficarem atentas aos números. Você medir uma sobrancelha, eu faço assim, ó. Aí aqui deu o quê? Deu 5 centímetros, que é uma medida tida como padrão, quando a pessoa tem um olho médio, né? Quando a pessoa tem um olho maior, às vezes chega até a 6 e tal. E aqui, aí eu vou chegar, vou segurar aqui 5 centímetros. Eu sei que do outro lado também tem que dar 5 centímetros. Eu transfiro para o outro lado. Não tem segredo. Depois vocês vão ter marcado aqui, né? Pegou pelo cantinho do olho. Lembra que eu falei que eu pego pelo cantinho do olho, por causa daquele, né, do globo ocular. Pegou pelo cantinho do olho, pegou o seu ponto alto, o que vocês vão fazer? Vão vir aqui, vão medir início até o ponto alto e vão transferir essas medidas para o lado de lá. Por quê, gente? Consegue lidar com a linha, mas tenta com o paquímetro. Sim, eu acho que fica uma coisa mais exata pra gente tirar um lado com o outro, entenderam? Às vezes 1 milímetrozinho, gente, faz diferença. E tem cliente que tem o olho e isso é bom, porque quando uma pessoa só olha, às vezes a gente não consegue perceber pequenos detalhezinhos. E tem cliente que tem um olho maravilhoso. Ele vai olhar e vai falar assim, não, essa daqui tá um pouco mais pra dentro. Às vezes é 1 milímetro que tá de um lado pro outro. Mas eu tenho umas medidas muito legais, muito bacanas, que eu posso passar para vocês depois também em PDF lá no grupo. Que vocês fazem toda uma medida, mas isso é mais para quem trabalha, para pessoas que têm uma personalidade mais metódica, né? Eu sou muito intuitiva, então a pessoa que ela é mais metódica, ela gosta de trabalhar mais com isso. Eu acabei encontrando um equilíbrio, né, entre o metódico e o intuitivo, né? Tem gente que trabalha muito pela intuição, tem pessoas que nunca fizeram um curso de design de sobrancelha e você vê a sobrancelha da pessoa e fala assim, nossa, que sobrancelha linda, tudo intuitivo, né? E já tem, mas nada, sempre, mesmo que a gente tenha o dom, a gente precisa sempre estudar, né? Isso não significa que a gente não precisa estudar, né? O trabalho duro, ele supera o talento quando o talento não trabalha duro. Eu ouvi isso de uma pessoa que é gênio, incrível. Então, a gente tem sempre que ficar estudando e trabalhando duro para poder desenvolver os nossos talentos. Então, gente, outra coisa que eu quero falar para vocês sobre simetria, que é muito importante. Prestem atenção. Às vezes, quando você olha para o rosto de uma pessoa, ela tem um olho, não sei se vocês já perceberam, a gente precisa treinar esse olhar. Se vocês não perceberam, comecem a fazer esse exercício de reparar os detalhes no rosto das pessoas. Tem pessoas que têm um olhar mais junto. Esse ossinho aqui, ó, mais pontudo e um olhar mais junto. Lembra, eu não sei se vocês já estão... A maioria que não deve me acompanhar há tanto tempo, mas eu já fiz história falando sobre isso. Que a gente, tem hora que cabe a gente separar um pouquinho só as sobrancelhas, mas não é em todos os casos. Então, tem esse caso, por exemplo, que a gente pode separar um pouquinho a sobrancelha, né? Pra gente trazer essa harmonização quando a pessoa tem um olhar muito junto. Quando a pessoa tem um olhar muito junto, às vezes você pode deixar 1 milímetrozinho mais pra dentro, 1,5 milímetro mais pra dentro, mais separada, porque aquilo dali vai trazer uma leveza. Mas vejam bem, gente, isso é algo que tem que ser feito com muito cuidado e é algo que tem que ser feito com vocês com um olhar bem treinado.
E isso é um detalhe que pode mudar tudo no design dessa cliente. Pode ser exatamente aquilo que ela está buscando. Alguém que traga essa harmonização para o rosto dela simplesmente com design de sobrancelha. A pessoa ter o olhar junto e ficar com um olhar mais leve. E também tem pessoas que têm um olhar mais separado. Quando essa pessoa tem a sobrancelha bem cheia, cabe a nós também poder deixá-la um pouquinho mais para dentro do que o normal. Deixar 1 milímetro, 1,5 milímetros mais para dentro. Isso pode ser feito. Por isso que eu estou falando sobre a gente treinar o nosso olhar. Sobre visagismo, sobre tudo isso. A essência da gente, né? E isso é treinável. Isso vem com a prática e com o esforço. O acabamento, gente, eu até anotei aqui. Eu falei sobre a coordenação e a percepção. O que é acabamento? Acabamento é exatamente aquilo que vai trazer toda a estética. Depois que vocês pegaram a simetria, vocês pegaram todas as medidas, vocês vão pegar e vão focar no acabamento. O que é o acabamento? Vocês precisam treinar simetria versus percepção. A percepção, que é o que eu já acabei de falar, de vocês olharem e verem, não, isso aqui tá bonito o negócio. E de vocês chegarem a olhar, eu não sei se já aconteceu com vocês, acontecia muito comigo no início da minha carreira como design de sobrancelha, de eu olhar um design que eu fiz, todo mundo achar lindo, nossa, mas ficou bonito, e eu olhar e eu não gostar. Isso já aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo. Eu olhava assim, falava assim, ó, a pessoa saía toda feliz, falando obrigado, ou amei a sobrancelha, e eu olhava e ficava assim, não, gente, tem alguma coisa que melhorar. E isso é bom, gente. Vocês precisam ter isso. Vocês precisam... não é a gente ser crítico demais, ser carrasco de nós mesmas, não. É a gente ter essa coisa de sempre estar querendo melhorar. Acontece comigo, Mônica. Isso aí, Mônica, isso é excelente quando bem trabalhado. Né? Se você permitir com que essa característica te ajude a ser cada vez melhor e não te paralise. Porque tem gente que permite com que essa característica de ser crítica demais, autocrítica, perfeccionista, buscar o perfeccionismo, paralise ela como, não tá bom, vou parar. Aí isso não dá pra mim, porque eu sempre faço e nunca acho bom. Então isso não pode acontecer, isso não pode paralisar vocês, tá? Aqui, ó, tá escrito good vibes. Vamos lá, gente. Good vibes. Leveza nisso daí. Não vamos ser tão duras com nós mesmas. Mas é bom quando a gente olha um trabalho e fala assim, nossa, esse trabalho aqui, ele ficou bom, mas tem que melhorar. E eu não sei o quê. Isso já aconteceu muito comigo. Porque no início a gente não tem esse olhar tão treinado. No início a gente não tá com esse artístico tão treinado. A gente não tem experiência. Então o que vai acontecer? A gente vai olhar aquilo ali e não vai saber o que a gente faz para melhorar, né? Então isso acontece. E hoje em dia, por exemplo, essas dicas que eu tô passando para vocês vão super ajudar vocês. A vocês entenderem, quando vocês olharem uma sobrancelha e falar assim, não, cara, o que eu posso fazer para poder melhorar essa sobrancelha? É isso aqui que tá faltando. Então vamos lá. Acabamento, coordenação. Coordenação a gente precisa... Estou começando, já fiz vários cursos, mas o medo tira a minha coragem. Gente, vamos deixar isso pra lá, assim, vamos lá, vamos colar na minha, vai ter a jornada e a gente vai trabalhar muito isso. Vamos botar a mão na massa. Eu sei que dá medo, sim, porque eu sentia isso no início, como eu falei com vocês no início, quando eu contei a história de quando eu comecei, eu tinha medo de pegar a sobrancelha, porque me botavam muito medo, eu tinha esse senso de responsabilidade. Nossa, eu vou pegar e vou estragar o rosto da pessoa, a pessoa vai ficar chateada, a pessoa vai ficar triste. Então, eu sempre tive isso, mas só que o medo não pode nos paralisar. Eu tenho um destaque aqui no Instagram falando sobre isso. O destaque se chama Sobre Coragem. Foi uma postagem que eu fiz aqui no Instagram e eu deixei salvo que eu achei importante. Eu dou um testemunho curto. Tem acho que 6 partezinhas só, no máximo. Coloquei um resumo. Então, assim, é uma palavra que Deus plantou no meu coração, no momento que eu passei, que foi um momento bom e difícil ao mesmo tempo. E a palavra é coragem. O que é coragem, gente?
Você aconselha a bexiga, por exemplo, modelos reais. Você pode treinar na bexiga. Eu acho super legal treinar na bexiga, treinar o acabamento. Eu treinava, gente, às vezes em EVA. Eu fiz a live aqui, muita gente não pôde comparecer no sábado passado. Mas essa bonitinha aqui, ó. Essa aqui é a Maia, gente. Eu fiz até uma enquete aqui no Instagram, o pessoal batizou ela, o nome dela é a Maia. Foi sugerido, depois eu fui fazendo as enquetes e os meus clientes, meus seguidores foram votando. Então o nome dela é a Maia. E foi o que eu expliquei no dia dessa aula aqui, que muita gente perdeu. Muita gente também não estava no grupo ainda não seguia, né? Muita gente veio pela última postagem que eu fiz anunciando o aulão de hoje. Então podem treinar no EVA, vocês podem treinar na bexiga, né, alguma coisa rígida. Por quê? Vocês têm que treinar a mão de vocês para ela ir fazendo o máximo possível sem errar. Porque vai ficar um acabamento mais bonito, não vai ficar aquela coisa meio manchada, sem definição. Então, quanto menos a gente errar, melhor, né? Prestar atenção nesses detalhes. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, vocês podem colocar aqui, tá? Tem uma dúvida, marca de renda influenciando no trabalho? Olha, eu já usei marcas de renda, é uma coisa muito complexa. Eu já usei marcas de renda, por exemplo, que o pessoal fala que é boa, por exemplo, a Volia. Eu uso pincel, Camila. Eu uso pincel, tá? Mas eu trabalhei muito com palito, na época o acabamento também ficava bom, porque eu tinha essa coisa de fazer bem devagarzinho, com cuidado para não errar, né? Porque eu percebia que as primeiras que eu fui fazendo foi ficando. Não, eu não tinha o meu espaço, eu atendi muito tempo a domicílio. Já prestei serviço junto em salões aqui na minha cidade. E trabalhei por último quase 3 anos num espaço aqui com uma profissional que é uma profissional muito reconhecida e muito competente. E depois disso Deus me entregou, Deus me fez uma promessa e começou a usar pessoas para me dizer que era tempo de eu abrir o meu espaço. E é por isso que eu abri o meu espaço e hoje estou trabalhando aqui. Mas já trabalhei muito, gente, no sol quente, de bicicleta, eu fazia depilação e sobrancelha na época. Eu andava com a minha mala, às vezes debaixo de chuva, pedalando de um lado para o outro. A minha cidade não tem ônibus rodando, minha cidade é uma cidade pequena, a cidade de Casimiro de Abreu, depois vocês podem pesquisar sobre. Então não tem ônibus rodando em todas as ruas, então eu moro de um lado da cidade, às vezes atendia clientes do outro lado da cidade, que a gente chama que é o outro lado da pista, né? A gente fala que é o outro lado da pista. A cidade é dividida pela BR. Então eu ia de um lado para o outro, tudo de bicicleta, entendeu? Então é isso daí, gente. A vida só é dura para quem é mole. A vida é dura para quem é mole. Se vocês estão passando desafios agora, vocês podem ter certeza de uma coisa: se vocês não desistirem, vocês vão alcançar coisas grandes. Deus tem o melhor para a vida de cada um. E a gente planta e a gente colhe. Não adianta. O que a gente planta, às vezes a gente planta alguma coisa e uma coisa não tem o mesmo tempo de crescer do que a outra. Um exemplo, se você planta uma maçã, às vezes não vai ser o mesmo tempo que você vai colher se você plantar uma banana, mas vai colher, né? Tempo é uma coisa que está nas mãos de Deus, mas vocês vão colher. Com o tempo vocês vão colher, só a gente ter paciência e persistência. E assim, eu creio que foi muito de Deus, que Deus tem um propósito para todas as coisas. Talvez não, tenho certeza que se eu não tivesse meu espaço hoje, se eu não tivesse aberto, eu não estaria fazendo essa live aqui agora. Então eu acho que os propósitos de Deus para a nossa vida sempre tem a ver com pessoas. Sempre tem a ver com pessoas, com você tocar vidas, com você tocar pessoas. Então se eu não tivesse talvez aqui no meu espaço, provavelmente eu não estaria fazendo essa live, não estaria aqui falando e passando esse conhecimento para vocês, né? Então vamos lá, vamos relaxar, porque mesmo em meio às nossas dificuldades, Deus está forjando o nosso caráter para alcançar coisas grandes lá na frente. Isso aí, tem que perseverar, né? Então assim, já trabalhei muito debaixo de sol quente e tudo mais. E hoje, com a graça do meu Deus, do nosso Deus, né, eu tô aqui no meu espaço aprendendo tranquilamente. Palavras são motivacionais. Porque, assim, quando a gente passa por um caminho, né, acaba que a gente reconhece isso, mas não é tão fácil quando a gente tá passando, porque eu já derramei muitas lágrimas.
Já chorei muito na época porque eu não compreendia isso. Tem um versículo que fala assim: as coisas que eu faço hoje vocês não sabem, mas lá na frente vocês vão entender. Jesus disse isso. Então, concluindo, né? Muitas coisas que vocês estão passando agora, vocês não vão entender, assim como muitas coisas que eu passei antes eu não entendia, mas hoje eu entendo. Certo? Então vamos lá. Então é melhor aplicar com pincel? Não, eu não vou dizer que é melhor. Gente, eu não gosto de deixar ninguém engessado. Não gosto de deixar ninguém engessado. Né? Eu gosto muito de liberdade. Eu gosto de liberdade para mim e eu quero liberdade para as minhas alunas. Eu tô aqui para instruir, não tô aqui para dizer o que é o certo e o que é o errado nesse sentido. Então, o que acontece? Eu trabalhei já com palito e hoje eu me adaptei a trabalhar com pincel. Vocês vão testando e vocês vão ver qual é a melhor forma, como vocês se adaptam. Ah, eu faço melhor acabamento quando eu trabalho com pincel. Ah, eu faço melhor acabamento quando eu trabalho com palito. Isso daí vai dar de vocês, tá ok? Voltando a falar sobre, por exemplo, a rena, que foi a pergunta que me fizeram antes. Tem renas que as pessoas amam, trabalham e gostam e que eu, por exemplo, não gostei. Então, falar de marca de rena é uma coisa muito complicada. Eu vou falar aqui para vocês aqui, eu trabalho, acho que eu trabalhei e que eu tive bom resultado. Eu trabalhei com a Nova Estética durante um tempo e eu gostei. Eu trabalhei com uma que eu depois não encontrei mais, chamada Visage. Gente, aquela rena ela era a TDB, tudo de bom. Ela era boa e barata. Então, assim, eu trabalhei muito tempo com a Visage. E depois eu não encontrei mais aqui na minha cidade, porque a minha cidade é uma cidade muito complicada, por ser uma cidade de interior. Quando acaba num lugar, acaba em tudo quanto é lugar. E aí a gente só acha pela internet, né? Os meus produtos aqui, a maioria, muitas das vezes eu compro pela internet. Por exemplo, a Reflectocil, que é a tintura que eu trabalho, eu não acho aqui na minha cidade. Eu compro pela internet ou eu tenho que viajar para alguma cidade vizinha para poder comprar em algumas lojas que eu sei que tem. Então, é mais complicado. Então, a Visage acabou aqui. Quando a Visage acabou, que foi a primeira que eu trabalhei, que ela me dava um bom resultado, eu parei de usar a Visage, comecei a usar a Nova Estética. E hoje em dia eu trabalho com a Glance. Só que a Glance, gente, a bicha é matadora. A Glance, ela é a rena que eu trabalho, que eu passo quando eu tô com pressa. Porque a fixação dela é, com perdão da palavra, porreta. Vocês aplicam de um lado, eu aplico de um lado, aplico do outro e já posso tirar do lado de cá. Do outro lado, porque ela já fixou. Então, muitas vezes eu uso até a misturinha híbrida, que eu já mostrei pra vocês, que é a tintura com a Glance. Porque ela vai me trazer naturalidade, porque ela não vai ficar tão escura, e ela vai me trazer fixação, então ela vai durar mais tempo. Então, hoje em dia, é a que eu recomendo e é a que eu trabalho. Tem, por exemplo, uma marca que todo mundo fala bem, que eu comprei e eu não gostei, que é a da Volia. Né? Às vezes pode ter alguém que trabalha com a da Volia e se dá bem, gosta e tudo mais. Eu não gosto, eu não gostei dela, não gostei da textura dela, não gostei da... Você misturou Glance castanho escuro com preto? Eu gosto de ter só o preto. Eu tenho castanho claro e o preto, porque eu clareio ela quando eu preciso, né? Então acho isso uma coisa muito legal. Eu já mostrei até pra vocês, na outra aula que eu coloquei lá no grupo, eu mostrei pra vocês com o que eu clareio. Não gostei também da Volia. Eu não gostei, gente. E eu vou ser sincera pra vocês, falar uma coisa aqui bem pessoal pra vocês. Eu já paguei muito pau pra marca. Muito pau, assim, ficar usando aquela marca ali, ficar engessada naquela marca. E todos os meus trabalhos, vocês pegaram algumas fotos minhas mais antigas, tem marcando a marca, tem marcando a Reflectocil, por exemplo. Gente, a gente não tem que se preocupar pra isso, não tem que ficar pedindo biscoito pra marca, sabe por quê? Eles estão cagando pra gente. Estão cagando. Eles não estão nem aí pra gente como profissional, eles estão aí pra divulgar a marca deles. E às vezes a gente fica aí pagando pau pra marca e pedindo biscoito, marcando aquilo lá e não tá tendo benefício nenhum. A gente tem que começar a se posicionar. Quando a gente começa a mostrar resultado, é a marca que corre atrás da gente. Né? Porque deveria ser dessa forma. Nós somos profissionais, a gente trabalha com aquele produto, nós somos os maiores consumidores dessas marcas. Só que a gente é totalmente ignorado. Quanto mais a gente fica pedindo essas coisas, marcando para poder eles repostarem e tudo mais, isso não traz, gente, benefício nenhum, bom por mim.
Vão por mim porque isso aconteceu comigo e hoje em dia eu tenho uma visão totalmente diferente. Como que a gente vai conseguir reconhecimento? Fazendo a nossa parte, mostrando o resultado. Porque reconhecimento de marca não vai pagar nossas contas. O que paga nossas contas? O nosso cliente deitado na nossa maca, pagando o justo pelo nosso trabalho. É isso, você faz um trabalho bem feito, o cliente está pagando porque gosta do nosso trabalho, porque a gente faz um trabalho bem feito. Então, eu não gosto muito eu acho muito legal a gente ir testando as marcas, né? Hoje eu trabalho com a Glance, mas se eu experimentar outra e tiver que trocar, eu vou trocar. E não vou ficar engessado numa marca só. A gente precisa ter essa visão, sabe? Essa visão de que a gente tem que buscar o melhor para o que a gente está fazendo ali, porque é a gente pela gente, entendeu? É a gente pela gente. Muitas das vezes vocês podem estar passando por isso, nem família apoia. Muitas das vezes é só a gente na raça. Tem muita gente que muitas vezes está procurando, está fazendo uma sobrancelha aqui, uma sobrancelha ali. Isso já aconteceu comigo. Sabe o que a pessoa vai falar pra gente? Ah, por que você não bota currículo ali no mercado? Por que você não coloca currículo ali? Por que você não arruma um trabalho de verdade? Eu já ouvi isso. Ah, você tem que arrumar um trabalho de verdade, como se o que eu fizesse antes não era trabalho. E na época eu não ganhava o que eu ganho hoje. Quando eu ganhava R$70 na semana, eu saía feliz e me sentindo uma mulher empoderada. Mas é isso daí, ninguém começa de cima, todo mundo começa de baixo, né? E é isso, né? Falando sobre marca, só para poder concluir, hoje em dia existe uma elitização. Ai, esbarrei. Hoje em dia existe uma elitização na nossa profissão, gente, que eu acho ridícula. Porque são padrões que a gente não consegue alcançar. Muitas das vezes a gente olha o trabalho de outros profissionais e a gente pensa, nossa, meu trabalho nunca vai ficar bom, ou vai levar muito tempo para ficar tão bom quanto o dessa profissional. E às vezes o nosso trabalho está tão bom quanto aquela pessoa, só que a gente fica querendo parâmetros, querendo aceitação de um universo que não cabe a nós. Vocês acham que nesses grandes congressos que acontecem, que lá estão estourando champanhe, aqueles lustres maravilhosos que as pessoas pagam R$5.000 para participar 2 dias, você acha que nesses grandes congressos tem espaço para o Brasil inteiro? Não tem. Não tem. Tá? É diferente a gente participar. Pois é. Muitas das vezes a gente... É diferente a gente participar de um campeonato, por exemplo. Por quê? Mesmo assim, a gente não deve ter aquilo como parâmetro. Mas claro que a pessoa que ganhou foi por um merecimento. Ela trabalhou por aquilo, ela teve um resultado e ela ganhou. Mas não significa que as outras pessoas que não ganharam não tenham um padrão igual daquela pessoa. Né? Então, assim, uma elitização é uma coisa que muitas das vezes desanima as pessoas. As pessoas ficam assim, eu vou desistir no meio do caminho. Eu vou desistir porque para mim chegar até onde aquela pessoa está vai ser difícil, porque fica achando aquele caminho impossível, inalcançável, inacessível, né? A gente se sente assim, porque a gente fica olhando aqueles padrões e fica achando, e a gente para de curtir o nosso sucesso, né? Eu, por exemplo, hoje estar aqui no meu espaço é o meu sucesso. Você daqui a pouco, quando você abrir o seu espaço, que você estiver atendendo, é o seu sucesso. Quando vocês estiverem ganhando um valor acima de um salário mínimo, por exemplo, para muitas outras pessoas, é o seu sucesso. Porque você está conquistando. Então, a gente deixa de valorizar as nossas pequenas conquistas, porque a gente fica olhando para aquele mundo maravilhoso dessas pessoas que estão ali só para ganhar dinheiro. Porque eu já comprei curso caro de pessoas que na hora que ofereceram o curso, falaram, não, porque eu vou pegar na tua mão. Eu vou pegar na tua mão, vou pegar na tua mão. Quando eu comprei o curso, ninguém pegou na minha mão coisa nenhuma. Eu tive que quebrar minha cara ali, fiquei igual uma condenada treinando para poder botar em prática, né? Então a gente precisa botar essa mão na consciência, parar de ficar pagando pau pra esse povo, porque esse povo tá só enriquecendo nossas... Pronto, falei. Então vamos lá. Falando, só para dar uma última pincelada nessa parte de acabamento. O que vocês vão fazer no acabamento, gente? Quando vocês pegam uma sobrancelha, que é uma sobrancelha natural, e observam essa sobrancelha, vocês vão perceber que se ela for toda cheinha, o início dela mesmo assim vai ter menos pelo do que o restante da sobrancelha, tá? Então só para me fechar só essa parte, pra gente ir para a última parte. E eu falar do sorteio também. Então o que acontece? O efeito degradê, ele é um efeito que traz naturalidade.
Então é uma forma de você trazer leveza para esse trabalho, para essa renda que você está fazendo, para essa correção, para essa maquiagem. Se você usa sombra, se você usa lápis, né? Inclusive, outra dica que eu tenho para dar para vocês é quando a pessoa tem pouco pelo, prefiram a sombra, porque a sombra dá sensação de volume. E então, quando a gente vai fazer, a minha, por exemplo, tem micropigmentação, mas já tá ficando bem apagada. O que eu fiz? Eu passei a sombra, só alinhei embaixo e vim preenchendo daqui, ó, pra cá. O início eu deixei apagado. O curso não foi muito prático. Ai, gente, isso acontece muito. Isso acontece muito. Sabe o que eu acho assim? A gente precisa ter alguém que esteja ali olhando os nossos detalhes e pegando na nossa mão. Como pegando na nossa mão? De verdade, gente. Não é igual o curso que eu comprei, não. Pegar na nossa mão de verdade. A pessoa ir ali olhando o que vocês estão fazendo e corrigindo essas coisas, essas questões, porque a minha dificuldade não é a sua dificuldade. A dificuldade da Mônica não é a mesma da Tatiana. Cada uma tem a sua dificuldade. Aonde é a sua dificuldade? A pessoa tem que olhar aquilo dali e orientar essa pessoa para ela poder alcançar o resultado que ela está precisando. Isso encurta o caminho, né? Coisas que, por exemplo, eu tive que aprender nesses 7 anos, mais de 7 anos trabalhando com sobrancelha, que eu tive que aprender sozinha, eu posso passar para vocês olhando o que vocês estão errando e orientando, né? Então, terminando essa parte de acabamento, escolham sempre fazer um efeito degradê. Aqui eu uso, eu vou até pegar para vocês para mostrar de novo, para quem não viu na outra aula. Calma aí. Como vocês vão dar o acabamento na sobrancelha? Ai, vocês viram minha pança enorme. Gente, eu vou entrar no 8º mês de gestação essa semana. Então, eu uso para clarear o início issozinho aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem com a da luz. Deu pra ver. Isso aqui é um removedor de tinta. Não tem quando a gente pinta o cabelo que a gente... É um sabonete líquido tira manchas. Vocês encontram isso em farmácia, em produtos de cosméticos. É o que eu uso. Tem muita gente que, para poder deixar esse início mais claro, faz igual eu fazia antes. Passa na sobrancelha inteira, tira primeiro aqui. Só que dá uma trabalheira, gente. Por quê? Se vocês tirarem, porque cada pele, ela tem Claro que o produto ele tem um tempo de ação, mas cada pele vai reagir de uma forma. Então, às vezes eu tirava de alguns clientes, quando tirava aqui no início, não tinha nada. Ó, esse daqui é da marca Modelo, mas tem de outras marcas. Eu não me ligo muito nessa coisa de marca, não. Não vai dar pra ver, por causa da ring light. Ah, deu. Tá vendo? Da marca Modelo. Mas eu já usei de outras marcas. É tira-mancha. Então, voltando ao que eu tava falando. Quando eu tirava o início e depois eu ia ver, às vezes não tinha pegado quase nada no início. Aí eu ia passar no restante da sobrancelha, ia ver o restante da sobrancelha e ainda tava claro. Aí eu tinha que reaplicar. Não, ele não é astringente, ele é um sabonete tira-mancha. Tinta coloração, tonalizante, é para a pele e as mãos, para a pessoa quando ela pinta o cabelo e mancha a pele. Mas vocês podem até tentar usar o adstringente. Eu não tive resultado com adstringente, achei esse aqui bem melhor. Outra coisa também que vocês podem usar é o sabonete líquido da Protex, que ele também faz esse efeito de tirar. Eu uso quando eu tô sem esse daqui, pode usar tranquilamente. O sabonete líquido da Protex e um demaquilante que seja bifásico. Ele também ajuda a poder clarear esse início. Então é assim que eu faço o degradê. Como que eu faço o degradê, gente? Eu apago bem essa marcação do início, para essa marcação do início ficar esfumada, não ficar marcada. Então eu apago bem, não dói, tá? Pode ser com cotonete ou com palito com enroladinho no algodão. Eu apago bem e depois eu venho apagando só um pouquinho aqui, ó, essa partezinha aqui, sem apagar embaixo, para embaixo ficar esse alinhamento. Aí eu venho apagando só um pouquinho assim e aqui eu deixo mais escurinha, mais marcada. Eu amo sobrancelha marcada. Quando a gente trabalha com esse produto, o que é bom? O cliente pode chegar pra você e falar assim, poxa, eu tô achando que tá um pouco escura, tem como clarear? Isso te traz uma segurança, gente, é o poder, isso é o poder. Que antes eu não conhecia isso, quando ficava escura. E a pessoa falava, nossa, mas eu estou achando escura.
é aquele mini infarto que eu tinha, porque eu falava, como que eu vou tirar isso agora? E a gente podia pegar, esfregar aquilo ali que não saía nem com cabezedeira lá, sei lá o que. Entendeu? Então, esse é o poder. Entendeu? Quando eu chego pra minha cliente e falo assim, né? Ah, olha, se ficar muito escuro, é só você me dizer que eu clareio. Gente, isso me dá um empoderamento, como profissional, que você não tem noção. Aí, o que eu faço? A rena, se vocês repararem, ela, muitas das vezes, ela fica com um tom esverdeado no fundo, um tom frio. Um tom que ele é um meio avermelhado, meio esquisito, né? Depende do tom que você pega. Se você pegar um castanho médio, vocês podem ter mais esse tom mais avermelhado, castanho médio, castanho claro, da rena pura. Se vocês pegarem um preto ou castanho escuro, vocês vão ter um tom mais frio, porque isso tem a ver muito com pigmentologia. Você entender, né, qual é o fundo de cada cor. Então, o castanho escuro ele vai ter mais concentração de pigmentos frios, que são verde, azulado, né, e o preto também, do que as cores mais claras, que é o castanho médio e o castanho claro, loiro, vai ter uma cor mais quente. Então, o que eu faço? Eu uso esse produto aqui, ó, vocês devem conhecer bem, que é um gel calmante da Depil Bella. Eu aprendi esse truquezinho aqui no Instagram mesmo, no perfil de alguma profissional, e eu comecei a usar e assim, maravilhoso. É incrível, gente, testem. Você pega o algodão, coloca na sobrancelha da cliente e passa o algodão assim. Quando você mostra, eu já fiz alguns stories aqui mostrando, sai todo aquele esverdeado da rena, sai ali no algodão e fica um tom muito mais natural. Sai aquele tom artificial da rena. Então, é muito bacana. Então, trabalhem dessa forma. Não vai dar nem pra ver. Eu desenhei uma sobrancelha aqui tão bonitinha que não vai dar nem pra vocês verem, porque ficou desfocado aqui. Eu não tenho como ficar virando para um lado e para o outro, mas eu coloco lá no grupo o resumo em PDF, tá? E vamos terminar falando de técnica, que é assim, que é a conclusão aqui da nossa aula. O que é técnica, gente? Técnica é um conjunto de procedimentos. Eu até anotei aqui. É a forma de fazer cada detalhe, né? É a etapa de cada procedimento. Faz parte daquilo que estamos buscando. Então, vamos lá. Técnica é um conjunto de procedimentos e a forma de fazer cada detalhe, cada etapa. E faz parte daquilo que nós estamos buscando. Passa depois o que tira o excesso da rena. Tá, passo sim. Eu tiro foto e coloco lá no grupo. Então, isso que é técnica. Técnica, gente, é tudo aquilo que vocês vão adaptar e vocês vão se familiarizar para vocês terem aquele resultado. Então, como eu falei com vocês que eu sou uma pessoa muito intuitiva, muitas das vezes nós que somos intuitivas, a gente tem o benefício da gente achar uma solução de forma assim rápida, mas também a gente tem o malefício da gente não saber nem como que a gente fez aquilo depois. Então a gente precisa criar estratégias. Eu fiz um negócio aqui que teve uma das meninas, uma das Marys. Vocês nem lembraram que eu falei com vocês que eu ia falar por que eu chamo vocês de Marys. Ninguém me perguntou aqui. Uma das Marys lá do grupo, ela estava com muita dificuldade de fazer, por exemplo, a textura da rena. Né? E eu cheguei a explicar a ela uma vez, depois ela perguntou de novo, ela falou que estava com dificuldade. Então, isso são coisas que a gente vai ajustando. Isso é técnica. O que é técnica? Calma lá, eu fiz tal coisa e tive tal resultado. Anotem isso. Fixem isso na mente de vocês. Para vocês repetirem aquilo que dá o resultado sem ter dificuldade. Porque eu, durante essa minha caminhada toda, eu fiz muito isso. Eu atendi as pessoas e tinha alguns resultados. Eu falava assim, nossa, nem eu sei como é que foi que acertei isso. Entenderam? Então, aí depois como é que explica? Como é que faz de novo? Eu fiz uma mistura de uma rena. Não sei quantas gotas eu usei para misturar essa rena. Não lembro se eu usei fixador junto, se eu não usei. Eu só lembro que eu fui lá e misturei e deu certo dessa vez. Aí da outra vez já deu errado. Então, a gente precisa entender, Laís, para participar do grupo,
É um grupo que eu tenho no WhatsApp, que a gente tem lá das nossas Marys, que tá todo mundo lá interagindo, a gente tá trocando experiências, eu coloco material de apoio nesse grupo. Aí, se você quiser entrar, é só você me mandar mensagem no direct falando que quer entrar pro grupo, que você vai estar participando. Eu vou te mandar o link e você entra lá, tá bom? Então, o que acontece? E, gente, fiquem ligados, porque vai ter a jornada artística em janeiro. Eu vou divulgar para vocês a data e vai ter aulas, assim, muito top. Por exemplo, visagismo, que eu dei só uma pincelada aqui, eu vou falar de forma muito mais profunda. Eu tô cheia de ideias muito legais, né? Na verdade, eu montei todo o esqueleto da jornada e eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, é isso, gente. Eu coloquei lá no... Vocês têm alguma dúvida? Quem tem alguma dúvida pode colocar aqui agora que eu vou e respondo. Embora que eu fui respondendo já durante a aula, no meio da aula, né? Todo mundo tá esclarecido, gente? Bota a hashtag esclarecido. Tá todo mundo sem dúvida? Ok. Então, pessoal, tá tudo sem dúvida. Eu coloquei lá no grupo um vídeo sobre arrumar a cama. Alguém assistiu? Só agradecer a live maravilhosa. Priscila, muito obrigada. Muito obrigada. Eu também agradeço vocês por estarem aqui. Tamo junto, misturado. A mistura das cores. Então, na jornada, eu vou fazer uma aula toda falando só sobre isso. Sobre pigmento, sobre pigmentologia. Não, você não tem que usar sempre o preto. A gente escolhe a cor, né? Nem faz parte dessa aula aqui, mas eu vou esclarecer isso, porque, né, foge um pouco do nosso tema. Quanto devo gastar para um kit iniciante? Eu vou fazer uma lista, na verdade eu já tenho a lista, eu só não tenho os valores, porque é muito variável, de acordo com aquilo que você vai comprar. Se você vai comprar um produto que tem uma qualidade X, você vai gastar X. Se você tem um produto que você quer uma qualidade mais elevada, você vai gastar um pouquinho mais. É assim mesmo que a gente começa, Fernanda. Suas coisas são simples, você faz em você e nas vizinhas. É assim que eu comecei também. Isso. Muita gente tem dúvida no preparo de renda e na jornada eu vou preparar uma aula todinha falando só sobre isso. Eu vou ver se eu consigo trazer várias marcas aqui pra gente poder ir testando e tudo mais. Gente, isso daí é minha especialidade, essa pergunta. Sei que não é o foco da aula de hoje, mas como faço para conseguir clientes? Peguei uma modelo, fiz foto, post no Insta e WhatsApp, mas não sei como abordar possíveis clientes. Tem muitas coisas que vocês podem fazer para vocês conseguirem clientes. Uma técnicazinha só que vocês podem fazer, por exemplo, é vocês fazerem assim: oi, fulano, tudo bem? Eu iniciei fazendo um trabalho de sobrancelhas e eu te ofereço um trabalho de sobrancelha se você trazer uma amiga. Entendeu? Assim, você traz uma amiga e a sua sobrancelha sai de graça. Então, vocês podem fazer muitos clientes dessa forma. E outra coisa, gente, que é importante, às vezes a gente fala assim, mas eu coloquei foto nas minhas redes sociais e tudo mais. Vamos ver como está a qualidade dessas fotos? Por quê? Quando a gente vai vender, por exemplo, um prato muito gostoso, você entra num perfil de culinária, a gente, antes de comprar a comida, a gente compra com os olhos, ou não é? A pessoa vai lá, tira uma foto do queijo derretendo assim naquela pizza, do chocolate derretendo naquele bolo, vulcão, e a gente fala assim, nossa, que vontade. Então a gente desperta o desejo na pessoa. Então, a melhor forma de a gente captar clientes é a gente expondo o nosso trabalho da forma que nós gostaríamos de ser expostos. Porque a gente já viu cada foto, não estou dizendo que é o seu caso, tá, Lilian? Mas eu já vi cada foto escura, sem nitidez, com a cliente mostrando, sei lá, o nariz de baixo para cima, com o olho torto. Então, assim, tem muita coisa, gente, muita coisa para falar. Vocês estão vendo só como que profissão designer
Não é só a gente saber fazer uma sobrancelha. Nós temos que ser profissionais completas. A gente faz o nosso marketing, a gente precisa saber divulgar, a gente precisa saber fazer a nossa arte, a gente precisa... É tudo, é um conjunto de muitas coisas. A gente precisa ser boas administradoras para a gente poder comprar o nosso material, investir no nosso material, quanto eu tenho que separar para guardar o material. Então é muita coisa para poder falar aqui, né? E é pouco tempo, né? Eu nem sei quanto tempo que a gente tá. Eita, fiz besteira. Nem sei que horas são agora. Então, assim, hoje a aula foi falando sobre isso, né? Simetria, acabamento e técnica, que são os 3 pilares para a gente fazer um design de sobrancelha bem feito. E todas essas dúvidas que vocês estão me colocando aqui, vocês podem ter certeza que a gente, na nossa jornada, a gente vai esclarecendo e tudo mais. E eu vou lançar minha mentoria, né? Quem tiver o desejo, a vontade de participar de forma mais profunda, né? Na mentoria vai ter as consultorias individuais, onde eu vou estar pegando com cada aluna, vendo a sua dificuldade, vendo as suas dúvidas individuais, vai ter os encontros em grupo e tudo mais. Eu ainda não tenho data para lançar a mentoria, provavelmente vai ser... A jornada é gratuita. A jornada é gratuita, tá? Eita, caiu. A jornada é gratuita. A mentoria não é, mas a jornada é, e também a jornada vai ter muito conteúdo bacana. Vocês podem ficar tranquilas, tá? A mentoria nos permite ter o quê? Esse acompanhamento mais de perto. E na mentoria eu vou ter toda essa parte destrinchada. Essa parte de administração, essa parte de pigmentação, da pigmentologia, né? A gente misturar os pigmentos, misturar a rena, conhecer a tintura, tudo mais. Vai ter tudo isso na mentoria. A mentoria tá ficando muito bacana, tá sendo assim meu bebezinho, porque cada dia que passa eu lembro de uma coisa e falo, tem que botar isso na mentoria. Tem que botar isso na mentoria, gente. A gente vai pra frente, a gente vai desenvolver, vamos ser profissionais feras, em nome de Jesus, né? Então é isso, a gente aprendeu hoje sobre simetria, acabamento e técnica. Vou falar do sorteio agora. Vou falar agora do... Gente, vamos printar, printem a tela. Printem a tela para vocês me marcarem. Quem vai? Vou dar só um tempinho para vocês pintarem a tela. Gente, eu me maquiei toda assim bonitinha pra à toa, né, gente? Vamos lá. Quem aí printou a tela? Postem lá que vocês estão aqui aprendendo, que vocês estão se especializando, porque isso faz parte do posicionamento da gente como profissional, mostrar que a gente está estudando e isso traz clientes pra gente, tá? E voltando sobre o vídeo, sobre arrumar a cama, quero falar pra vocês que quem não assistiu, assistam. Eu vou colocar depois no story, vou botar o linkzinho pra vocês já entrarem direto e assistirem o vídeo, porque, gente, esse vídeo me deu, assim, tapa na cara. Ele fala sobre... É um cara que ele é do exército, né? E ele teve um treinamento muito duro para poder desenvolver capacidades na vida dele. E ele fala isso, que a gente deve começar o dia arrumando a nossa cama, né? Fala assim, quando a gente quer mudar o mundo, mas muitas das vezes nossas coisas pequenas a gente não quer mudar. Então, quando a gente faz esse exercício, e isso tem mudado muito a minha mente, vocês veem como que uma coisinha tão pequena, porque muitas das vezes eu saía de manhã e falava assim, cara, tô tão na correria, dava prioridades a outras coisas, minha cama ficava sem arrumar. Chegava em casa com a cama bagunçada e eu dormia naquela cama. Isso não trata nosso merecimento. Isso nos torna pessoas procrastinadoras, né? E isso não faz com que a gente entenda qual é a importância da gente resolver cada detalhe na nossa vida. Então é importante porque quando a gente começa cumprindo uma tarefa que é tão simples, a gente já começa... Deus abençoe você, Mônica, obrigada. Muito obrigada, que Deus te abençoe também. Que bom que você está gostando da aula. Então quando a gente começa resolvendo a nossa vida com uma coisa tão simples, as outras tarefas, você vê que elas também fazem parte de pequenos detalhes para tornar coisas grandes. Então a gente começa com uma coisa simples
no nosso dia e a gente vai cumprindo pequenas tarefas durante todo o nosso dia para que se tornem grandes conquistas. Então assistam esse vídeo porque é muito bacana. Se vocês assistirem, printem a tela, me marquem lá para me ver se vocês assistiram mesmo. Se vocês estão aí ouvindo, dando ouvidos ao que eu tô falando, que isso é muito importante para mim, tá? Então arrumem a cama de vocês e vou pro sorteio. Gente, eu vou colocar no meu feed uma foto do sorteio que já tá pronta. Assim que eu encerrar a aula agora, eu vou colocar lá a imagem. O que vocês vão fazer? O sorteio é uma consultoria comigo. O que é uma consultoria, gente? Consultoria é aquilo que eu acabei de falar. Consultoria, vocês vão ter uma aula comigo, onde vocês vão dizer as suas dificuldades e eu vou estar ali para responder todas as suas dificuldades, certo? Então, por exemplo, coisas que eu não consegui responder aqui hoje, porque há pouco tempo, vocês vão chegar e vão conseguir me perguntar e numa aula ao vivo comigo e a gente vai ajustando, né? E eu vou passando meu conhecimento para vocês. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão lá, vão curtir essa foto, vão comentar marcando 2 pessoas por comentário e vão compartilhar no Stories, me marcando e colocando a hashtag arrumando a cama, tá? Vocês vão lá, vão postar no Stories e colocar lá, hashtag arrumando a cama. E o sorteio será realizado no próximo, hoje é segunda-feira, no próximo sábado, à noite, tá ok? Eu vou estar colocando lá, participem. E, gente, se esse conteúdo, se essa aula tá fazendo sentido para vocês, está ajudando vocês, não deixem de pegar e me marcarem, me mandarem um feedback, falar assim, Grace, olha só, tô fazendo isso daqui e tá dando resultado para mim, porque isso é importante para mim, isso é muito legal, muito bacana, tá? Eu agradeço a vocês que estão aqui até agora, que Deus abençoe a vida de vocês e vamos para cima, tá? Pra gente arrebentar com tudo aí. Eu quero ver vocês tendo sucesso, vocês tendo uma vida mais estável, né? Trabalhar de carteira assinada, muitas das vezes a gente não se adapta. Eu vou contar ainda muito a minha história para vocês, porque a gente vai ter tempo para isso. Então eu vou contar muito mais da minha história para vocês, muitos detalhes, muitas coisas, porque vou falar para vocês minha idade, gente, não é para ficar espalhando não, tá? Eu tenho 32 anos. Então, assim, eu tenho 32 anos, mas se eu contar toda a minha história, dá um livro. E eu sei que muitas aqui também têm, né? Uma história bem complicada. Mas é isso daí, tá bom? Um beijo. Oba, já ganhei. Isso aí, gente. Vamos participar lá. Amei a live. Que bom, gente, que vocês gostaram. Tô muito feliz que vocês gostaram da live. Tá? Todo mundo me dando tchauzinho assim, ó. Bota uma mãozinha assim pra cima pra me dar tchauzinho. Ah, é verdade, porque me chama de Mary. Vivian lembrou. Gente, eu chamo de Mary por quê? Isso é uma coisa minha. Eu assisti aquele filme da Mary Poppins e ela tem 2 lemas que eu achei 2 lemas muito bacanas. O primeiro lema, ela fala que ela está presente quando não querem ela, mas precisam. E ela vai embora quando não precisam, mas querem que ela fique. Então, eu achei isso top. Por quê? Porque isso significa equilíbrio. Isso traz um princípio de equilíbrio, de saber o que é necessário. E outro lema que ela fala no filme é acreditar que tudo é possível. Deus restitui vidas. Amei. Forte, Tatiana, forte. Deus é maravilhoso, né? Então, assim, são 2 lemas que eu quero que vocês levem para a vida de vocês. De vocês saberem fazer o que é preciso. Qual o nome do filme? Ele na verdade, não é um filme, ele é um discurso de uma pessoa. Eu vou colocar o link aqui para vocês no story, para vocês clicarem lá e vocês irem direto pro YouTube e assistir. Acho que tem como fazer. Se não tiver como fazer, eu coloco lá no grupo, de novo, tá? Porque tem meninas que entraram depois, não viram. O vídeo sobre arrumar a cama. Então, o filme da Mary Poppins, eu gostei muito desses 2 lemas. O fato dela saber quando ela é necessária e quando ela precisa se retirar. E o fato dela acreditar que tudo é possível. Então, são 2 lemas que eu queria levar para as minhas alunas, que eu queria levar para as minhas meninas
E por isso eu chamo todo mundo de Marys, tá? Então, isso aí, Marys. Pra cima, acreditando que tudo é possível. Beijo. Fiquem com Deus. Como é que encerra agora? Ah, tá. Sempre esqueço.